Hello, everybody. I understand we are not at our best because of the situation we all have been through, but things are going to get better. I'm sure that in the end, everything's going to be okay. Enquanto isso não acontece, vamos aqui fazendo nossas videoaulas. E a primeira vai ser sobre o Past Perfect. Gente, não vamos aumentar a dificuldade pelo simples fato de ser um idioma estrangeiro. Past Perfect. Essa estrutura, ela existe em português. Olha só, quando meu pai chegou, eu tinha saído. Concorda que as duas coisas já aconteceram? Eu saí e meu pai chegou. Mas olha, quando meu pai chegou, eu tinha saído. Então, primeiro eu saí, né? Depois o meu pai chegou. Embora as duas coisas sejam passado, o fato de eu sair é mais passado, porque aconteceu primeiro. Quando nós transportamos para o inglês, essa estrutura, eu tinha saído, é isso que a gente chama de past perfect. Seria o passado perfeito. No português, se nós quisermos assim achar uma correspondência, seria algo do tipo pretérito mais que perfeito, que já está até em desuso no português, né? Essa flexão verbal, esse tempo verbal. Mas aí a gente usa essa locução, o tinha, né, com o verbo no particípio. Tinha saído, tinha falado, tinha estudado. Sempre assim. No inglês, isso chama-se past perfect. Então, essa é a página 14 do livro 2 de vocês, Past Perfect. Eu peço a vocês que acompanhem a marcação aqui, ó. Eu estou marcando em amarelo aqui, ó, Past Perfect, lá em cima. E aqui, ó, utiliza-se o Past Perfect quando se faz referência a uma ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação também no passado. Não é a mesma coisa que eu falei no início da nossa aula? Então, aí tem o primeiro exemplo, ó, eu já vou ler em português, já adaptando para fazer sentido, porque se nós lermos exatamente como está no inglês, né, muitas vezes a ordem das palavras muda um pouquinho. Antes de os europeus chegarem nas Américas, os povos indígenas nunca os tinham visto. Então, o fato de nunca ter visto é anterior, é antes deles chegarem. Por isso que o inglês usou passado simples para o verbo chegar e o past perfect, né, o passado perfeito, que no português seria algo tipo pretérito mais que perfeito, no verbo ver. Né? Nunca tinham visto, porque é anterior. Do lado tem ali as ruínas de Machu Picchu, e diz assim, ó, os incas tinham deixado Machu Picchu muito antes que essa pessoa encontrasse e revelasse para o mundo em 1911. Então, o fato deles partirem foi anterior à descoberta, embora as duas coisas estejam já muito tempo passado. Mas o que aconteceu primeiro? Eles irem embora. Por isso está tinham ido embora, tinham deixado, tinham partido de Machu Picchu. Está em negrito ali, né? Had left. Depois aqui uma referência ao Guarani e também Iracema, né? Publicações de José de Alencar. O Daniel pergunta, tinha Iracema já sido publicado, é um livro, né? Quando Alencar escreveu o Guarani? Não, não tinha sido publicado ainda. Então, como a pergunta refere-se a uma suposta publicação anterior a uma outra, essa que é supostamente anterior, na pergunta, usa o quê? O past perfect, porque ela é mais antiga. Tinha sido, had been. E no último exemplo, os Inuit, eles tinham vivido no Canadá e na Groenlândia por centenas de anos, hundreds of years, when the Vikings settled in Greenland, quando os vikings se estabeleceram na Groenlândia e começaram a explorar a costa leste do Canadá, né? The Eastern Canadian Coast. Então veja,
os Inuit tinham vivido antes dos vikings chegarem e se estabelecerem. Por isso, o fato deles viverem lá está com past perfect. Had lived. Viu? Então, é uma estrutura que existe no nosso idioma. Ah, mas existem estruturas que tem no idioma e não tem no outro? Sim. Aí é mais difícil entender. Mas essa aqui tem, é direto. Certo? Então é uma questão de estudar e fazer essas atividades e tentar interiorizar. E eu estou aqui para tirar dúvida quando você precisar. Então é isso aí, gente. O Past Perfect é essa estrutura que você acabou de ver. Tinha acontecido, tinha falado, tinha fugido, tinha ficado bom da doença, né? É sempre assim, tinha acontecido alguma coisa. Uma estrutura bem análoga a uma outra do nosso idioma, direto. Olha só, para fazer sentido, para você achar mais interessante o idioma estrangeiro, eu sugiro que você tente fazer frases simples com aquilo que você aprende. Ah, como é que eu diria então? Ele tinha trabalhado, né? Nós tínhamos ido. Como é que eu falaria então? Quando minha mãe me chamou, eu já tinha chegado, né? Coisas simples assim, simulando uma comunicação, porque o idioma ele faz sentido assim numa comunicação, em algo que tenha um contexto. Eu entendo que estudar gramática de um idioma que você não usa parece uma coisa sem sentido. Então, como nós não temos outra alternativa, não temos outro caminho a seguir, porque esse é o programa, né, que o Ministério da Educação nos propõe e nós temos que segui-lo, então vamos fazer sentido. Se você fizer isso e começar a ver que o idioma ele pode ser usado para comunicação, como é aquilo a que ele de fato se propõe, então as coisas ficam melhores, ficam mais assim agradáveis de serem estudadas e de serem aprendidas. Um abraço, até a próxima e foi um prazer muito grande. Tchau.